Shalom, graça e paz, igreja. Eu me chamo Vanessa Machado, aqui da Igreja Aliança do Coroado. E o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração, gostaria de compartilhar com vocês, amém? Está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Acompanhe aqui comigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Ora comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Rendemos, Senhor, todas as ações de graça, porque Tu és bom. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações essa noite e que essa palavra seja semeada em solo fértil e a seu tempo venha florescer. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria trazer para você uma reflexão acerca do que aconteceu com Jeremias. Como muitos já conhecem, são familiarizados com a palavra, Jeremias era um profeta no tempo de Israel. E ele foi chamado lá no capítulo 1, se você quiser me acompanha. Lá no capítulo 1 de Jeremias, quando começa o livro dele, fala quando o Senhor o chamou, né? E é uma passagem bem conhecida. No capítulo 1, versículo 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em algumas traduções fala que ele comenta que ele é uma criança. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Esse foi um pouquinho do chamado de Jeremias, como Deus o convocou para ser a boca dele na terra naquele tempo. E o que é interessante acerca de Jeremias é que Deus tem uma didática especial para cuidar, para tratar com cada um de nós. E nessa ocasião, Deus ele fala muito, Jesus também falava muito acerca de parábolas. E nessa ocasião, Deus fala com Jeremias através de uma parábola. Deus convida Jeremias, capítulo 18, versículo 2, que diz assim: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Sabe o que é interessante? É que Deus, ele fala conosco no cotidiano. Você já prestou atenção nisso? Deus, ele fala conosco de uma forma especial no nosso cotidiano. Nós, mulheres, cuidamos da casa, cuidamos do filho, maridos, a gente está na faculdade, está no trabalho. Se você se permitir ter esse relacionamento com Deus, Ele vai falar com você em pequenos detalhes, no seu cotidiano. E gostaria de compartilhar com vocês o que o Senhor trouxe ao meu coração acerca dessa palavra, né? Fala assim, o que o Senhor trouxe ao meu coração foi o processo que acontece antes de o barro virar vaso. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar, de ter curiosidade de ver um vídeo de como é feito um barro na mão do oleiro até virar vaso. É interessante porque quando a gente pesquisa a respeito, a gente começa a aprender que os geólogos comentam que são para mais de 200 tipos de barro. Aqui em Manaus a gente fala que é barranco. Pelo Brasil, pelo mundo afora, esse lugar onde tem barro é chamado de barreiro. E o que é legal, e é o meu convite para você, é olhar da perspectiva do oleiro. O que acontece?
O oleiro vai, lembra que naquela época não tinha as ferramentas, não tinha maquinário, não tinham empresas especializadas. Então o oleiro ia até aquele barreiro, identificava qual era o tipo de barro que era adequado para fazer utensílios, que naquela época eram muito utilizados, como por exemplo vasos, jarros e etc. Então o oleiro identificava qual era o barro propício para isso, levava para a casa de olaria e ali começava um processo. Guarda essa palavra, processo. O que acontece desde então em tudo isso? O oleiro começa a tirar as impurezas do barro, começa a tirar as raízes, as pedras e tudo aquilo que veio junto quando ele foi retirado do local onde estava localizado. E aí começa a segunda etapa. O oleiro começa a adicionar um pouquinho de água, começa a amassar. Lembra que eu falei para vocês que o processo, naquela época não tinha máquinas? Então como é que era feito o processo pelo oleiro? Pisando no barro, amassando. Aí você entende quando algumas pessoas falam que a gente está sendo amassado pelas mãos do oleiro. O oleiro faz todo esse processo porque precisa tirar todas as impurezas daquele barro. Se caso na próxima etapa ele identificar uma pedra, ele precisa tirar, porque na modelagem e no processo de secagem, aquela pequena impureza pode ser motivo para aquele vaso, quando ele estiver pronto, criar uma fissura, criar uma rachadura. E aí depois desse processo de amassar, adicionar água aos poucos e chegar ao ponto do barro que é necessário para modelar, o oleiro bota em cima da roda e começa a modelar aquele bloco de barro. Convido você a buscar vídeos que ensinem um oleiro trabalhando no barro até que o vaso se forme. É bem interessante. E aí o oleiro vai colocando a mão e vai formatando do jeito que ele entende que é aquele formato que ele deseja. Pode ser um vaso pequeno, raso, pode ser um vaso comprido, pode ser um vaso mais largo, pode ser um vaso mais estreito. Tudo vai depender do formato que o oleiro quiser dar. Depois de todo esse ensino acerca do vaso, depois que o vaso fica pronto, ele vai pro fogo. E aí há muitos graus Celsius para poder a peça ficar resistente e poder receber líquidos e não ter aderência e realmente ser utilizado para a finalidade com que foi criado. Depois de tudo isso, é a palavra que eu quero trazer para você. Quando Jeremias, o Senhor pede para Jeremias ir até a casa do oleiro, eu imagino, você também deve construir algo na sua cabeça acerca dessa história, acerca dessa parábola. Eu imagino Jeremias lá no cantinho, na casa do oleiro, ou seja, era algo comum no lugar onde Jeremias vivia. Talvez hoje no meu bairro, no seu bairro não seja. Vou descer e vou encontrar um oleiro logo ali. Mas naquela época sim. Então Jeremias vai até a casa do oleiro. Imagino eu que Jeremias não teceu nenhum tipo de comentário, apenas observou. E aí o Senhor diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Jeremias estava observando o trabalho do oleiro. De repente, sem nenhuma palavra, apenas observando, ele também percebe que nas mãos do oleiro, enquanto ele estava tentando moldar um vaso, o vaso se estraga nas suas mãos. Ainda era barro, caminhando para ser vaso, mas ainda era barro. E o que é interessante é que o oleiro refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
E é aqui que eu quero trazer essa reflexão para você. Há um processo desde quando o barro está na natureza até que ele venha para a mesa, para a roda do oleiro e seja moldado de acordo com a vontade do oleiro. Ele vai para a fornalha, ele fica suficientemente bom e resistente para poder seguir para a sua finalidade, para o propósito para que ele foi criado. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver, e aí eu quero chamar a sua atenção para duas perspectivas acerca dessa história, acerca dessa parábola. A primeira, olhe para o oleiro. Muitas das vezes, e nós sabemos que o oleiro é Deus, porque em Isaías capítulo 64, versículo 8, Isaías nos ensina que o oleiro é Deus, e eu vou ler aqui para você. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, queridos, quem é o oleiro? É Deus. Quem é o barro? Somos nós. Mas ainda que no dia a dia a gente se associe ao barro, associe à tristeza, associe aos processos que nós vivemos, eu quero fazer um convite para você olhar o oleiro. Quem tem o controle daquela peça de barro é o oleiro. Quem vai conduzindo aquele bloco de barro até que fique no formato de um vaso escolhido pelo oleiro são as mãos do oleiro. Se você hoje caminha com o Senhor, você também vai seguir um processo. E é gostoso entender todo esse caminho do barro, da natureza, até o vaso pronto, porque assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do nosso Deus. Eu vou compartilhar com vocês uma história. Esses dias aconteceu, nessa quarentena, eu tenho uma filha de 5 anos, ela está num processo de alfabetização e, como todos sabem, a gente está dando aula em casa, né? E ela ainda está aprendendo, ela ainda está fazendo a junção das letras com as vogais. Eu treinando com ela, naturalmente, para mim é óbvio, B com A, Bá. Mas para ela ainda é complicado associar a junção das letras e das vogais. Para mim é óbvio. Mas é necessário que ela viva esse ciclo de alfabetização, porque quando ela chegar no primeiro ano, ela já vai aprender outras coisas que dependiam do processo dela aprender a ler e a escrever. Assim é a nossa vida. Há um processo na nossa caminhada com Deus. Há ciclos que começam, têm início, meio e fim, na minha e na sua vida. Assim como no barro, tirado da natureza, passado pelo processo de retirar as impurezas, adicionado água até que ele fique maleável e vá para a roda do oleiro até que ele tome o formato do vaso, há um processo a ser seguido até que esse vaso seja finalizado. Assim é na minha vida e na sua vida. Há um propósito para o qual nós fomos feitos, para o qual nós nascemos. E aí a minha pergunta é: qual é o seu propósito? Você já perguntou para quem está moldando esse vaso? Deus. Eu já vi algumas pessoas bem com o coração conturbado acerca do que seria o propósito. Queridos, propósito é algo que é um processo de descoberta. A vida, ela é um processo. Eu ainda não tenho a clareza do meu propósito, mas há alguns indícios de desejos no meu coração, de coisas que o meu coração queimam, que me direcionam, que tem a ver com o meu propósito. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. Tudo isso faz parte de um pacote que vai te direcionar no caminho da descoberta do teu propósito. Dentro desse processo,
numa vida de um cristão, é interessante porque a gente meio que segue uma linha imaginária acerca de uma caminhada com Deus. Quando a gente aceita Jesus e confessa Ele como nosso único e suficiente Salvador, logo depois a gente entra num processo de batismo, que significa o arrependimento genuíno, uma vida nova em Cristo. Logo depois, um terceiro processo, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí vem a clareza, o entendimento, o discernimento, o convencimento acerca dos nossos pecados. E depois vem a descoberta dos nossos talentos, das nossas habilidades e, consequentemente, nos levando em direção ao nosso propósito. E o que é propósito? Propósito torna a nossa vida cheia de significado. Quando eu era mais nova, hoje com 34 anos, eu me converti, eu tinha 15. Quando eu tinha 15 anos, eu me lembro que isso de fato atormentava meu coração. E hoje ainda não tenho a magnitude do propósito que o Senhor me fez. Mas eu consigo entender que alguns processos eu já finalizei, alguns ciclos eu já finalizei, que estão me fazendo chegar mais perto desse propósito. E eu entendo também que tem alguns ciclos começando. E é esse convite que eu quero fazer para você. Quais são os ciclos que você entende que começou, está no meio e acabou, ou que você está começando? Talvez você não tenha clareza do seu propósito, mas entenda, o oleiro tem. Deus, o seu Pai, tem. E como num processo de alfabetização, como eu acabei de dar um exemplo, assim Deus age didaticamente conosco. Com os processos que vão acontecendo aos poucos, o propósito para o que Ele escreveu no seu livro acerca de mim e de vocês vai vir à tona, vai ter clareza. Eu me recordo que eu sempre fui muito ligada a pessoas. Eu trabalho hoje numa empresa coordenando muitas pessoas e é muito prazeroso, é gratificante contribuir com a vida dessas pessoas. Não só olhar para elas como um número, se são eficientes ou não na entrega de resultado, mas também um desejo de contribuir para que elas cheguem mais perto do seu propósito. Um desejo de ajudá-las nesse processo de compreensão, num processo de entendimento acerca da sua existência, num processo de confortar o coração delas acerca do que o Senhor tem chamado elas para ser, quando eu tenho oportunidade. E isso me faz compreender que eu estou cada vez mais perto do meu propósito. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, eu vou ler aqui para você, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, sabe aquilo que você chama de sonho? Sabe aquilo que você chama de projeto? Provavelmente está ligado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O nosso Deus, o nosso oleiro, coloca em nós o desejo de realizar. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, continua falando que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha pergunta para você hoje é: olhe para o oleiro. E quando você olhar para o oleiro, questione se você compreende o seu propósito. Questione dele. Ele é o seu oleiro.
Ele já tem os seus dias escritos. É nele que você tem a resposta. Pergunte dele. E se ainda não houver desse tempo a clareza, compreenda os sinais do processo que você tem vivido. Compreenda o que Deus está te despertando. Compreenda o que Deus está chamando a sua atenção. O que as coisas ao seu redor estão acontecendo que atrai a tua atenção. Provavelmente tem a ver com o seu propósito. E convidar você para que nesse dia você ore ao Senhor e se coloque na mão do oleiro. Que você olhe para tudo que você tem vivido até aqui e compreenda que tudo faz parte de um processo. E que nesse processo você possa sair mais forte, mais resiliente. O oleiro, ele sabe de pegar o barro na natureza, modelar, e ele sabe o final, o vaso que ele vai construir. Nós, o barro, não sabe. O barro não sabe. Mas Deus sabe. Porque Ele faz o fim, Ele conhece o fim desde o início. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de todas as coisas. Ele criou você para um propósito. Que você seja esse vaso na mão do oleiro. Que você se permita ser modelado pelo oleiro. Essa é a palavra de hoje. E eu gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este dia, porque foi feito pelo Senhor. Nós te pedimos, Deus, que essa palavra, Senhor, acerca de te conhecer, acerca de compreender, Deus, teus desígnios, a tua vontade, o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que seja, Senhor, com clareza. E Pai, ainda que não seja nos revelado com clareza o nosso propósito, que nós possamos seguir os processos, confiando que no Senhor nós temos a finalização, nós temos a resposta, nós temos a conclusão de uma vida cheia da Tua plenitude. Pai, nós te agradecemos por todos os processos, te pedimos, Senhor, discernimento, te pedimos sabedoria e que possamos continuar na caminhada, olhando para Ti, compreendendo que o oleiro conhece a sua obra-prima e sabe como vai finalizar esse barro. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.